Olá a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, explicando que esse estudo visa auxiliar aquelas pessoas que querem compreender mais sobre esse livro e também para aquelas que querem acompanhar. Então, esse estudo visa nos auxiliar a compreender a nossa finalidade aqui na Terra como espíritos imortais a caminho da luz, mas temos necessidade da reencarnação para que possamos evoluir tanto moralmente como intelectualmente. Então vamos aqui, livro 2, a questão 101, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, temos a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Dentro dessas ordens tem várias categorias, não está assim nivelados, por exemplo. É tudo a mesma coisa, não. Dentro de cada ordem tem diversos tipos de evolução ali, uns mais, outros menos, um tem certas qualidades, outros não têm. Então, caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito. Então, nós vemos aí muita gente preocupada com as questões materiais, com a aparência, com o ter, enfim, com os vícios físicos, os vícios morais. Não se preocupam, acham que o mundo é aquela questão do mito da caverna de Platão. As pessoas vivem ali achando que a sua realidade é aquela. Então temos muitas pessoas nessa categoria. Propensão ao mal. Então nós vemos aí na história da humanidade quanta gente praticando mal. Os noticiários, coisas assim que nós ficamos questionando como uma pessoa é capaz de fazer isso. Mas está ali nesse nível evolutivo ainda muito inferior. Pessoas que não pensam nas consequências futuras. Que o mal, ele complica o destino por séculos. Às vezes até por milênios, dependendo do que a pessoa fez. Podem ser, por exemplo, banidos da Terra e ser levados para mundos muito primitivos, onde ali vão espiar em reencarnações dolorosas, convivendo com aqueles homens muito primitivos, tipo Homem das Cavernas. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles seguem. Tem intuição de Deus, mas não compreendem. Então a intuição de Deus é muito vaga. Alguns até acreditam, mas assim eles acham que é uma coisa muito distante. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-los. Então são aquelas pessoas que, por exemplo, não fazem o bem nem fazem o mal. Então assim, cada um com seus problemas, não se preocupam com o próximo, são indiferentes à dor alheia. O importante sou eu, minha família, acabou. O resto não me importa. A pessoa, é problema dela. Isso é muito ruim. Então nós temos que pensar sempre na questão: se eu não faço mal, vou procurar fazer o bem, para eu sair dessa ordem aí, dessa indiferença. E aqui outros se satisfazem quando fazem o mal. Parece que sentem prazer nisso. Então a gente vê muita gente assim, em toda a história da humanidade, nos noticiários, aquelas pessoas que... Nós temos muitos casos de feminicídio, onde é minha e não vai ser de mais ninguém. Então o que eu faço? Tem às vezes requintes de crueldades ali, joga fogo na pessoa, bota fogo na pessoa, deforma a pessoa, então mata, tortura, porque são requintes de crueldade. Isso está em pessoas comuns. Imagine aqueles que se voltam para a área do crime. Então, a gente vê todos os dias
essas questões. Mesmo grandes imperadores que tinham essa maldade, colocavam pessoas ali para ser sacrificadas por esse requinte de crueldade. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos são mais ou menos abjetos, né? Então, já deixou claro. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então são também aqueles espíritos que, quando estão desencarnados, eles, nas comunicações, alguns querem passar um conhecimento, mas logo são traídos por si mesmos, por essa comunicação, e não se preocupam com a verdade, e quase sempre eles apresentam um falso conhecimento de tudo que acontece lá, na maioria das vezes, porque eles podem até conhecer certas coisas, ter conhecimento do mundo espiritual que eles habitam, daquela zona astral onde eles estão, ou erraticidade, mas não conhecem, por exemplo, o que é mundo de luz, o que são cidades espirituais de luz. Então, às vezes, eles dão comunicações falsas, né? Dizendo de coisas que são absurdas, e muito facilmente eles convencem os médiuns fascinados, se passando até por outros nomes. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Então, numa comunicação, ele nunca vai dizer algo contra o bem. Ele vai sempre fazer um jeito de dizer coisas ligadas ao bem, mas na sua linguagem logo ele se trai. Então, ele fala uma coisa ligada ao bem, mas logo em seguida ele induz ao mal. Então é muito comum isso nesses espíritos inferiores quando se comunicam, mesmo falando do bem, mas logo em seguida se traem. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Podemos dividir em 5 classes especiais. Então, na próxima eu vou falar essas classes especiais. Então, o que acontece aqui? Esses espíritos, quando eles desencarnam, eles acham que aquela situação deles é eterna. Então, às vezes ouviram falar de céu, de purgatório. Então, eles têm ideia de que eles estão passando por um sofrimento que Deus está castigando-os, né? Então, é muito comum esses espíritos terem essa impressão. Sofrem pelo que eles fizeram aqui na Terra, que é a dor da consciência, porque as leis divinas estão escritas na consciência, mas o seu sofrimento é que vai levar ao despertar aos poucos, porque depois de tanto sofrer, eles vão pedir ali, através de uma súplica, o alívio para sair desse sofrimento, é onde eles são conduzidos para novas reencarnações. E como nós, quando não aprendemos pelo amor, nós vamos aprender pela dor e pelo sofrimento. Bom, muito obrigada a todos. Se gostaram, compartilhem. Aperte o sininho das notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Muita paz.